voltamos ao estúdio da Super News hoje, conversando com o engenheiro eletricista Maurício Alencar. Ele está esclarecendo para a gente algumas dúvidas sobre banda larga, internet dedicada e como funciona tudo isso. Daqui a pouquinho, no final desse bloco, você vai saber a pergunta que não quer calar. O CIR induz ou não a uma propaganda enganosa? Continuando nosso assunto, Maurício, você falou agora há pouco sobre fibra ótica. Existe o 3G, 4G, são tecnologias de prover internet. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas tecnologias e como funciona cada uma delas. Certo. Bom, hoje existem várias formas de um cliente obter um plano de internet. As mais comuns são planos de internet via celular. Quando a gente fala em internet via celular, que a gente contrata dos provedores de telefonia celular, a gente está falando em planos 3G e, num futuro muito próximo, os planos de 4G. Tem alguns disponíveis já no mercado? Já existem planos disponíveis em 4G para cidades que vão ser sede da Copa do Mundo do Brasil no meio do ano. A essas cidades já tem a obrigatoriedade de serem servidas com planos de 4G. Qual a diferença básica entre planos de 3G e 4G? O 3G é o que a gente utiliza hoje aqui em Governador Valadares, né? Todas as operadoras fornecem planos de 3G. O 4G, ele está localizado dentro de uma frequência diferente, uma frequência um pouco mais alta do que o 4G. Então, aparelhos celulares que hoje funcionam em 3G não vão funcionar em 4G. Quem tem um aparelho celular e que quiser migrar para um plano de 4G, vai ter que trocar o aparelho celular, porque a frequência é diferente. E são planos que estão prometendo velocidades maiores para serem utilizados em sistemas de celular. Bom, é a diferença do 3G e do 4G. Existem outras formas de transmissão de internet? Sim, existem. Por exemplo, existem os meios físicos, como cable modem, que é provido pela internet via TV a cabo. Existem modems ADSL, que é a forma de prover internet pelas companhias telefônicas tradicionais, e outras formas um pouco mais modernas, como a parte de internet via fibra ótica, que também está sendo utilizado. Hoje, os planos que mais têm saída são internets via modem, ou ADSL ou via cable modem. E qual critério eu, como consumidora, posso utilizar para escolher a internet que eu vou utilizar na minha casa? Bom, isso é uma pergunta bem importante. Não existe um critério estabelecido, mas existem algumas pistas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. A boa internet é aquela que te atende, certo? Então, primeiro, qual que é o meu perfil de consumidor? Eu preciso de internet para quê? Eu preciso de internet para redes sociais? Para redes sociais, qualquer internet com 1 mega de velocidade vai te atender perfeitamente. Ah não, o meu perfil consumidor de internet é um perfil mais agressivo. Eu baixo muito filme, eu mando muito vídeo para a web, eu posto muita mensagem pesada. Então você precisa de um link um pouco maior, um pouco, como a gente diz no jargão técnico, um pouco mais parrudo, que te dê uma segurança maior. Então primeiro, antes de decidir qual que é o plano que eu vou utilizar, eu tenho que definir qual que é o meu perfil de usuário, certo? Outra coisa muito importante que muita gente tem dúvida, ou que não tem dúvida, que reclama da internet. Minha internet está muito lenta, eu estou precisando de fazer uma declaração de imposto de renda, agora a gente está em época de declaração de imposto de renda. O que eu digo é o seguinte, gente, independente da sua internet ser a melhor do mundo, você tem megas e mais megas de um plano de internet, mas se você deixa para colocar ou para declarar o imposto de renda no dia 30 de abril, não vai funcionar. Então, você tem que saber como é que eu vou utilizar isso, otimizar a minha utilização. Como eu tenho um período grande de declaração, faz a declaração, envia via internet, não deixa para confiar que a sua internet vai funcionar 100% no último dia de entrega da declaração de imposto de renda, que pode dar problema. Então, isso acontece muito. Eu tenho um escritório, e eu preciso de colocar nesse escritório uma internet que me atenda, porque eu vou emitir nota fiscal via internet. Se você é escritório, é importantíssimo isso. Você é escritório, você depende de um link de internet que seja extremamente confiável,
eu dou 2 conselhos. Primeiro, tenha 2 links de internet, 2 provedores diferentes, porque se um der problema, você tem um outro que vai te suprir. Isso é extremamente importante. A gente conversa muitas vezes com pessoas que chegam na empresa e falam: eu estou precisando de um link de internet, mas eu só emito nota fiscal via internet, o que é muito comum nos dias de hoje. Qual que é o meu primeiro conselho? Contrate 2 links de internet de 2 provedores diferentes. Por quê? Porque é muito mais barato você ter 2 links dentro da sua empresa do que você ficar um dia, porque pode dar um problema e você ficar um dia sem internet. Isso vai te causar um prejuízo muito maior do que você ter 2 links, um sendo o backup, a reserva do outro. Maurício, o famoso gato de internet, quais as implicações que ele pode causar? Bom, é importante dizer o seguinte: os planos de internet são planos individuais. Você contrata para a sua utilização. Quem faz gato, uma ligação clandestina de internet, na verdade é o próprio usuário que coloca um roteador e divide a banda contratada com outras pessoas. A bem da verdade, você fazer esse tipo de procedimento, a única pessoa que vai ser prejudicada é você. Porque quando você divide a sua internet com o vizinho, com o parente do lado, você está dividindo a sua velocidade com outra pessoa. Então, quando você contrata o seu link e você pega o seu link e divide com outra pessoa, você está diminuindo a velocidade de utilização que você contratou. Então, a única pessoa que fica realmente prejudicada com isso é você. Então, acho que compensa muito mais você ter 2 planos, um plano para você, outro para o seu vizinho, do que você simplesmente dividir isso e deixar com que o seu vizinho ou o parente utilize isso numa hora que você está precisando, precisa um pouco mais de velocidade, você está dividindo o seu link e você vai ficar prejudicado. Só isso. Perfeito. Então vamos para a pergunta que não quer calar. Sobre o CIR, que a gente estava falando lá no início da entrevista, do primeiro bloco. O CIR, ele induz a uma propaganda enganosa nesse mercado? Sim. Se um provedor de internet ele não explicar para o seu cliente que a banda larga existe um determinado CIR, sim, configura uma propaganda enganosa. Por isso é importante que quem for contratar um plano se informar bem se esse plano tem CIR e qual que é o CIR que é destinado para aquele plano, certo? Se ele sair de lá com essas informações prestadas pelo operador, eu tenho certeza que não vai haver nenhum tipo de problema, mas é importante frisar que tem muito provedor que não fala do CIR, simplesmente fala que os planos de internet têm determinada velocidade, mas quando o cliente chega a utilizar o plano, tem uma decepção porque descobre que não é aquela velocidade contratada que foi entregue para ele efetivamente, que existe o CIR. Aí que gera sérios embates, sérias reclamações, então é importante ao consumidor e aos operadores que se informem, que o operador informe ao cliente o que ele está comprando e que o cliente saiba exatamente o que é aquilo, o que é esse mundo de CIR, porque senão vai existir uma confusão danada. Maurício, então só para esclarecer para o nosso telespectador que está chegando agora, o que é CIR? Bom, CIR é a velocidade mínima que o seu plano pode te oferecer. Vamos voltar àquele exemplo dos 10 MB. Se eu comprei um plano do meu provedor de internet de 10 MB e se o CIR daquele plano for de 20%, a velocidade mínima em que eu vou poder trafegar vai ser de 2 MB. Voltando a dizer, isso não quer dizer que eu só vou trafegar em 2 MB. Em alguns períodos, durante o dia, eu posso trafegar a 10 MB. Mas o mínimo garantido para aquele plano de 10 MB vai ser 20% ou 2 megabits por segundo. E o máximo que pode ser atingido é a velocidade máxima do plano, que é de 10 megabits. Não querendo dizer que tem que navegar o tempo todo naquela velocidade. Não querendo dizer que vai navegar aquele tempo todo. Normalmente existe uma média de 50%, mas o mínimo garantido é o CIR. E o mínimo garantido normalmente é 20% da banda contratada. Tem que ficar atento a essa questão realmente, né? Para não Sim, se sentir lesado. É uma questão extremamente importante. Volto a dizer, quando for contratar um link de internet, pergunte se tem CIR e qual que é o CIR. A partir dessa informação, você está coberto pela lei. E aí deixa de gerar, né, outros problemas, outros Claro, transtornos. com certeza. Muito bom, gente, muito bom. Maurício, eu quero te agradecer. Foi um prazer estar aqui.
por esses esclarecimentos. Muito obrigada. Quando precisar, estamos à disposição lá na TV a cabo. Ótimo. E assim, finalizamos mais um Super News Entrevista. Hoje nós conversamos com o engenheiro Maurício Alencar, que é engenheiro eletricista da Superi Telecom de Valadares. Até o próximo programa.